Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sinta-se muito bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast Review. Hoje, em nosso 12º episódio, vamos falar um pouco mais sobre tecnologia 5G, a evolução da atual rede de celulares de quarta geração. Trata-se aí da rede mais potente e veloz, que além de ser inteligente, causa menos impacto ao meio ambiente. Para conversar com a gente hoje, quero agradecer primeiramente a presença de Ascânio França, diretor de tecnologia da FBR, né? Grupo FBR. Isso, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, Giliardi, e espero contribuir aí com o conteúdo. Maravilha. E também o nosso companheiro de batalha, de jornada aqui, Wagner Salles. Vamos nós para mais um programa, Wagner. Boa tarde, Giliardi. Boa tarde, Ascânio. E para você que está nos ouvindo agora, né? 12º episódio, olha aí, rumo à maioridade. Vamos embora, então. Roda a vinheta que vai começar mais um Review. Você está ouvindo Podcast Review. Já que começamos o nosso review, eu queria já pedir a licença aqui, meu amigo Giliardi, para começar com a primeira pergunta. Eu quero fazer uma pergunta bem simples, bem objetiva para vocês. Vocês estão satisfeitos com a internet que vocês usam hoje? No geral, não. No geral, eu acredito que a cobertura é baixa e a gente tem problemas de queda e... Principalmente depende da operadora. Tem uma operadora que é boa numa área, já não é boa em outra e você fica tendo uma deficiência de sinal. Sua internet é boa, Giliardi? Você considera ela bacana? Depende de algumas situações. Eu uso duas operadoras diferentes e, dependendo do ambiente, uma pega, outra não pega, é muito relativo. Eu tenho mais afinco por uma do que por a outra. Eu acho que a tecnologia é um pouco melhor, mas quando eu vou mais pro interior, uma não pega e a outra é muito mais presente. Então, vai depender da situação. Pois é, você tem que usar duas operadoras, é isso? Teoricamente, sim. Ok. Vejam só, na espera pela 5G... o Brasil sofre com problemas com a 4G, não é isso? Tanto em velocidade como disponibilidade, desenvolvimento, a internet brasileira mostra que ainda tem muito a evoluir. Por que eu comecei falando sobre isso? Nós vamos falar agora sobre a tecnologia 5G. Como é que o Brasil está preparado para receber uma evolução da internet, da tecnologia, se nem a 4, nem a 3 era boa, a 4 é uma bela de uma porcaria? O que vocês acham aí, como você, Ascânio, como especialista? Falei errado, sou exagerado, ou eu tô achando ruim, ou é a minha internet que é ruim mesmo, a sua não é? Não, essa é uma preocupação bem válida. Na verdade, é a grande preocupação de todo mundo que está nesse mercado de telecomunicações. Na verdade, o grande desafio do 5G vai ser viabilizar a implantação dele em questões de infraestrutura. Ele é uma tecnologia que ele vai ter até mais dificuldade do que a 4G de chegar até o celular das pessoas. Por ele ter uma frequência mais alta, ele vai ter uma dificuldade de passar barreiras. Então, paredes, edifícios, árvores, essas coisas vão atrapalhar ainda mais o sinal do que atrapalha hoje. Do 5G? No 5G ele vai ser mais sensível a esse tipo de coisa que o 4G e o 3G eram menos sensíveis. Agora, ele é uma tecnologia totalmente revolucionária. Ele é o caminho natural que a sociedade tem que caminhar para chegar, porque ele viabiliza carros autônomos, por exemplo. Ele viabiliza telemedicina. Ele resolve aquele problema que todo mundo tem quando está num show, de muitas pessoas usando e a internet fica lenta. O Wi-Fi normalmente o sinal cai. Fim de ano, você está tentando fazer ligação, às vezes não consegue porque o chip não suporta. Tá no São João do Caruaru, no pátio ali, quer fazer uma ligação, receber uma mensagem, é um terror. Perfeito, exatamente. O 5G, além dele ter 20 vezes a capacidade de velocidade, ele tem 10 vezes a capacidade de usuários por célula. Então, ele traz uma revolução. Agora, a América Latina como um todo está muito atrasada em relação ao resto do mundo. No mundo hoje, Coreia, China e Estados Unidos começaram a usar em 2019 o 5G e começaram a testar. O Brasil, em 2020, vai abrir o leilão para as operadoras conseguirem comprar as licenças. Que agora as operadoras estão pedindo para fazer um adiamento para tentar retirar o investimento da 4G, né? Isso eu comecei a ler alguma coisa sobre. A TIM foi a única que se abriu dizendo que quer fazer. Tinha o primo rico, né? Ela disse, não, pode fazer, a gente vai. Vive, claro, pediram um adiamento, disseram que tem que ser revisto N coisas. Eu acho que eles, na verdade, estão mais sensatos nisso, porque é uma questão um pouco técnica, mas eu vou tentar explicar. Que o 5G ele precisa de uma banda de 100 MHz para funcionar na sua plenitude.
O Brasil só tem ao todo 200 MHz para ser dividido para 4 operadoras. Então cada operadora receberia 50 MHz. Não sei se deu para entender, mas seria metade do ideal para funcionar. Então, eu já disse a você que não ia dar certo. Ia dar, olha. Então, mesmo que comece, a gente não vai conseguir sentir essa revolução que ele é, porque até tecnicamente, em questão de infraestrutura, não vai ser na potência máxima. Antes do meu amigo Giliardi fazer aí as suas perguntas técnicas, que ele é o cérebro aqui do grupo, eu fico com as perguntas mais óbvias e que as pessoas, eu sei que esse programa é segmentado, que quem está ouvindo gosta de tecnologia, sabe de tudo, mas eu sou aquele cara que fica querendo saber o óbvio. Não é? Qual a diferença, eu como usuário, estar usando a tecnologia 5G no meu telefone e a 4G? Qual é o, oh meu Deus, 5G, por quê que eu vou querer? Eu vou contar uma breve história sobre a evolução desses Gs para vocês entenderem. Certo. O 1G foi a primeira tecnologia de telecomunicações e ela só permitia as ligações. Era naquele tempo do celular gigantesco que a gente só conseguia ligar e receber ligações. O 2G, ele permitiu o SMS. Então aquela fase que todo mundo mandava SMS, trocava SMS, tem pacote de SMS, foi o 2G que possibilitou, ou seja, agora não era mais só voz, a gente conseguia mandar dados, mesmo que fosse uma quantidade pequena de dados, que era texto, conseguia. O 3G, ele foi a primeira grande revolução, porque ele permitiu a internet no celular. Não sei se vocês lembram, no começo a gente tinha uma internet que a gente acessava num visor que era apertando OK, sim, avançar. Isso. Aí depois você começou a conseguir ver e-mails. E depois veio o Twitter, você começou a utilizar um navegador. Pulverizou mais as redes sociais, né? Isso. Aí foi o 3G que possibilitou isso. O 4G, que é a geração que a gente está vivendo agora, ele possibilitou o podcast. Muita gente vai estar ouvindo por celular. Ele possibilitou as lives, ele possibilitou o streaming, ele possibilitou um uso mais forte da internet que hoje a gente está perfeitamente acostumado. Então a gente não vive mais sem ver uma live... Assistir um Netflix. Então o 4G possibilitou tudo isso. O 5G ele seria o próximo passo, porque o 5G, além dele dar 10, 20 vezes mais a capacidade de tráfego, de velocidade de dados, ele tem a capacidade de dar 10 vezes mais usuários usando ao mesmo tempo. Então, na prática, assim, o que é que vai ter de mudança? A parte de internet das coisas, por exemplo, num futuro próximo a gente vai ter dentro da nossa casa N aparelhos que podem se conectar à internet. Então hoje a gente precisa usar o Wi-Fi para que esses aparelhos tenham internet. No futuro todos eles vão ter chips e eles vão se conectar direto no 5G sem precisar estar mais usando a Wi-Fi. Isso é um ponto. Um outro ponto é você conseguir usar serviços remotos. É um exemplo de videogames. O 5G ele diminui a gente chama de latência. Latência é o tempo de comunicação do terminal com o servidor remoto. Não sei se está muito técnico, mas... Não, tá ótimo, tá dando para entender. Eu tô entendendo, então tá de boa. Tranquilo. Tá tranquilo. Então, hoje a média é 20 milissegundos, assim, numa conexão boa. O 5G promete diminuir isso para 10 e depois para 1. 1 milissegundo é o tempo de rede local, é o tempo do computador dentro de casa. Isso acaba com aquele famoso delay, né? Nas transmissões ao vivo, né? Sei lá, delay ou num jogo que o cara tá jogando Fortnite e leva um tiro sem saber de onde veio. Ou, sei lá, um carro que o cara tá jogando lá e faz uma manobra e não consegue. Isso parece até superficial, mas pense num médico fazendo cirurgia. Eu tava dando uma estudada a mais, né? Eu sou curioso para essas coisas, então eu tava vendo até, inclusive, o presidente da TIM, ele mencionando em alguns casos, e ele citou uma médica que estava a não sei quantos mil quilômetros de distância e ela estava fazendo um procedimento de ultrassom. A paciente estava num ambiente, ela em outro lugar, e quem operou o equipamento de ultrassom foi uma pessoa comum, assim como eu, como você, que nossa especialidade é outra, não é médica. Sim. Sendo que essa moça, ela estava com uma luva sensível e ela trabalhava essa tecnologia 5G. Então, a médica com o joystick, com o controlezinho de onde ela estava, ela operava aquela sensibilidade, estava na luva e a moça poderia mexer o equipamento de acordo com o comando da médica. Ah, que bacana, ela só segurava e a médica mexia lá. Exato. A médica, digamos, controlava a mão da moça, entendeu? Semana passada lá na... Isso é macumba. Semana passada em São Paulo rolou a FutureCon, foi de 28... Você esteve lá, né? Isso, exato.
Aí a gente conseguiu ver algumas amostras de alta tecnologia com 5G. Aí, justamente pegando esse gancho da telemedicina, a Ericsson estava apresentando no stand deles justamente uma luva, e você vestia a luva e conseguia mexer uma outra mão mecânica que estava em outro stand da Ericsson a tipo 200 metros de distância. Ou teve também a Nokia, eles tinham montado um videogame do Spider-Man, você colocava um óculos de realidade aumentada e tinha, vamos dizer, Giliardi em outro stand, bem distante, também jogando o mesmo jogo comigo, nós dois, eu e você jogando o mesmo jogo lá, e não tinha delay, não tinha nenhuma queda de conexão. Qual foi a coisa mais incrível que você viu, além de ter essas duas aí que você contou? Teve algo que você disse, nossa... Talvez não seja a coisa mais incrível, mas me surpreendeu. Foi no stand da Ericsson também. Quando eu cheguei no stand, tava eles tinham montado uma banda, um showzinho lá na Ericsson. Aí tava o vocalista cantando, e tinha um telão de lado com o baterista e o guitarrista. E o som que tava lá, parecia que a banda toda tava lá, e eu comecei a procurar o guitarrista e o baterista e não vi. E saí andando. Quando eu andei, sei lá, muito, tava em outro stand o guitarrista e o baterista tocando com o telão do vocalista. Uau. Tá entendendo? Isso muito distante. Aí eu entendi que a comunicação de som, né, do som tanto da voz como dos instrumentos, tava via 5G. Gente, e a percepção que eu tive em ambos os stands é que a banda tava junta. Então isso vai possibilitar o mesmo show em dois lugares diferentes. Aí mais caro com o vocalista e mais barato só com o pessoal da banda, né? Vou começar a surgir eventos assim. R$100 com a Madonna e 50 sem a Madonna. Aí você decide. Ou crossover, sei lá, vai dar pra o vocalista do Red Hot Chili Peppers estar tocando com o baterista do Imagine Dragons. Que show. Outra coisa que eu vi em relação a essas possibilidades com a tecnologia 5G é a questão dos hologramas, né? Que estavam falando a questão de cursos online, etc. Imagina você tá do lado do seu computadorzinho lá tocando e de repente sai uma pessoa dentro do computador, um holograma, e começa a te lecionar, te ensinar alguma coisa. Então Sério? Isso é uma possibilidade futura, quem sabe aí, então, 5G. Vejam só, a gente que é leigo tá imaginando que o 5G é apenas um chip que vai trocar e vai ser a internet vai ser maior. Não tem nada a ver com isso, né? É só uma partezinha que pode acontecer. Na verdade, o menor efeito 5G é no smartphone. Ele vai ser usado como marketing para vender celular. Sim, obviamente vai ser usado. Mas de uso, você vai ter mais velocidade, obviamente, do que você tem hoje em dia. Você vai ter mais problemas de sinal, então as operadoras vão ter que investir em ter mais antenas para conseguir abranger toda a área e todas as interferências que a tecnologia vai sofrer. Mas a maior percepção vão estar além do celular. Outra abordagem que teve lá foi uma empresa chamada NEC, que eles estavam abordando a parte de Smart City. Então tinha reconhecimento facial. As pessoas andando pela rua e tendo reconhecimento facial, já a câmera conectada com chip 5G, conectada a um servidor remoto que fazia o reconhecimento facial. E reconhecimento facial é algo pesado, é um processamento gráfico. Fazia o reconhecimento facial e identificava a pessoa. Também a inteligência do sistema conseguia identificar brigas. Se eles viam um amontoado de pessoas, sabia que era uma briga e enviava policiais. Então, a parte de sinais e semáforos totalmente mapeada e controlada remotamente com 5G. Sem delay, que é importantíssimo, né? Esse não ter delay. Principalmente no tráfico, né? Exatamente, Wagner. E o que eu acho interessante é que você vê, algum tempo atrás a gente falava sobre essas inovações. E a minha maior dúvida sempre foi como possibilitar que elas acontecessem, porque você imagina um monte de fios e cabos interligando tudo isso. Então, o 5G ele vem para resolver esse problema de conexão. Não vão ser mais necessários N fios. E os mais, assim, audaciosos nessa tecnologia dizem que a gente nem vai ter mais essa fibra chegando em casa. Você comprar internet a provedores e ter a fibra, porque a capacidade do 5G vai ser tão alta que é mais fácil tu rotear o teu roteador e conectar teus aparelhos. Rotear teu roteador não. Rotear teu celular e conectar teus aparelhos de casa ao celular do que tu contratar uma internet de fora para casa. Pois é, que isso era uma das perguntas que eu tinha para te fazer em relação a isso. Como é que vai ficar esses provedores, digamos, mais tradicionais, né? Eita, gente, acabou o emprego do povo. Aí pela questão aí, existe essa possibilidade de acabar a internet via cabo, via fibra, basicamente com a questão do roteador. Como é que fica essa revolução? É um concorrente? É um aliado? Como é que tu enxerga isso? Eu acredito que é um concorrente com força, assim, o 5G, eliminar fios, né, assim, é algo que toda a população busca.
eu acho que o provedor vai acabar ficando na parte de manutenção para essas operadoras. Porque imagina a quantidade de clientes que a operadora vai ter. Só a Vivo tem 4,5 milhões de clientes no Brasil. Então, para dar suporte a todos esses clientes, vão necessitar de técnicos que possam fazer a tratativa lá local. Também não vai ser um serviço barato. Então, assim, quando eu falo barato, a internet é de 40, 50 reais, né? Você vai ter um plano que vai ser meio caro, que vai consumir taxa de dados. Então, ainda mas deixa eu entender, vai acabar a 4G para entrar a 5 ou ela continua durante um tempo até todo mundo ser 5G? Essa é uma migração mais ou menos parecida com a TV analógica e TV digital, né? Passa um tempo você usando as duas e depois as antenas começam a ser desligadas e... A vantagem é que não é tão perceptível, feito foi no caso da TV analógica, que teve datas que o pessoal estava se organizando. No caso da 3G, 4G, 5G vai ser igual foi o 3G para 4G. Ninguém sabe exatamente quando mudou, né? Só de repente. Certo, pronto, mudou. Então vamos falar sobre isso, sobre tempo. Eu acho que a gente lembra do 3G, foi pro 4. Mas aí o 5G vai chegar e vai ser revolucionário. Então, quanto tempo ele deve durar? É uma coisa que vai durar muitos anos? Ou para chegar a revolução 6G, que vai, né, Jesus vai descer online? Eu não sei, porque já falaram tanta coisa aqui, meu Deus, só falta Jesus descer online. Mas enfim, da 5 para 6, existe uma perspectiva? Vê, o 5G, o que é que se imagina, né? Ele começou a ser testado agora em alguns países. O exemplo que eu dei de Coreia do Sul, Estados Unidos e China. No Brasil, eu acho que a gente vai começar a sentir isso daqui a 2 anos. Na verdade, 2021, 2022, a gente vai começar a ver isso na prática. Em média, essas tecnologias duram de 5 a 10 anos, você utilizando esse potencial. É muito provável que venha a nova revolução com 6G e que venha outra tecnologia. Mas o 5G, ele tá com uma abrangência tão grande, assim, e ele é uma que vai durar mais do que o 4. Eu acredito que sim, porque a capacidade é muito grande. Do 3 para o 4, houve até uma mudança rápida, porque o uso das pessoas aumentou muito drasticamente da internet. Então, ou seja, foi disponibilizado o 3G, de repente todo mundo estava querendo usar o 3G, N serviços precisando, então foi necessário uma tecnologia mais robusta para dar uma capacidade àquilo. O 5G ele é maior ainda, então hoje não vai ter vai dar um fôlego, né? Vai dar um fôlego maior, não vai ter um crescimento tão grande feito foi do 3G para o 4G. Porque todo mundo já tem internet, né? São poucas as pessoas que não têm, que não usam o smartphone, né? Isso, exatamente. Tá, entendido. E tu falasse um pouco, citasse aí por cima a questão de valores. A gente sabe que relativamente hoje ainda para você ter um pacote de internet interessante, é um valor relativamente alto com base na renda de algumas pessoas aqui no país. Essa tecnologia, ela vai ser muito mais cara do que a que a gente tem hoje? Eu comparo quando o 4G lançou. Quando o 4G lançou, tinha aqueles planos 4G, que ele era bem mais caro, por exemplo, quanto o 3G. Fazer uma comparação simples. Era R$100, o 4G era 200. Então, provavelmente, quando ele chegar, ele vai ser o dobro do preço dos planos de 4G. Mas à medida que for popularizando a tecnologia, que as operadoras forem tendo uma cobertura maior, ele deve ser barateado até ter a exclusão do 4G. Mas como eu falei, ainda vai ser algo que as pessoas talvez não queiram por custo mesmo. Então, uma internet de R$40, R$50. Uma coisa que pode abalar muito é a TV por assinatura. A TV por assinatura, ela já está sendo afetada, mexeu no meu mundo esse negócio, eu não tô gostando mais dessa 5G, não quero mais não. Como é a TV por assinatura vai ser? A TV deve ser bem abalada, porque ela já está sendo abalada pela internet convencional, né? Sim. Assim, as plataformas de streaming cada vez mais tomando esse lugar. E fazendo um parênteses aí, a questão muito hoje da questão do IPTV, né? As transmissões que as pessoas fazem, essa venda de conteúdo de TV por assinatura via web, então talvez seja nesse sentido. Também já tiveram algumas iniciativas de alguns canais, por exemplo, a Fox recentemente lançou a Fox Online, que era o mesmo canal que passava na Sky. Aí teve que tirar, porque no Brasil você não pode ter o conteúdo da internet na TV, assim, ou tem que ser um conteúdo diferente, pode ser até ao vivo, mas não pode ser o mesmo conteúdo. Aí a Fox teve que tirar. Aí o Telecine lançou o Telecine On Demand, também igualzinho ao Netflix, e começam a aparecer N outros. O Facebook fazendo transmissão de jogos online, etc. Champions League, por aí vai. Exatamente. Então a TV assinatura ela já está sendo abalada, né, por isso.
E o 5G ele vem para abalar ainda mais, porque você vai começar a conseguir assistir ainda com mais facilidade no seu celular o Netflix, não vai mais precisar ter a Wi-Fi. E vai começar a você usar mais e mais recursos no celular, onde a TV por assinatura não consegue chegar. Então eu acho que um do mercado que tá vai ser mais afetado do que o de internet, de provedores, é o da TV por assinatura, que ela vai estar perdendo sentido e cada vez mais ela vai perder. Você está ouvindo Podcast Review. Você estava falando aí sobre a questão do fato de a gente não usar mais fios, né, para que a internet, os provedores aí, com a chegada do 5G, né, isso já vai ser notório para as pessoas, assim, eu já posso trocar de internet, o país ou os países que já estão usando, já estão fazendo isso? De cara não, por conta da questão da infraestrutura necessária para que o 5G seja utilizado em sua plenitude. Então, inicialmente, não vai ter uma mudança tão drástica assim. Você não habilitou o 5G e todo mundo teve uma mudança de usabilidade. Até porque tem que mudar o celular. Nenhum celular, poucos aparelhos. Eu até fiz uma lista de aparelhos do mercado hoje que aceitam. Vamos saber agora. Esqueça a minha pergunta, eu quero saber dos celulares agora. Isso é muito importante para nós, usuários. Vamos lá. De aparelhos hoje que permitem você... Se tivesse 5G hoje, um aparelho daria suporte. Tem o Huawei Mate X, que é um aparelho, acho que não tem nem no Brasil. É um chinês, né? Vamos lá. O Huawei, que deu ruim. É uma das principais empresas que está investindo em tecnologia 5G. E é motivo de briga aí, de uma crise comercial entre os grandes economias, a China e os Estados Unidos, não é isso? Isso é até outro tópico, pra gente falar daqui a pouco, problema geopolítico do 5G. Olha aí, já deu ruim pra mim, já começou ruim. Vamos lá, o próximo. Tem o Xiaomi Mi Mix 3, também já permite o 5G. O LG U50 Tin-Q também permite. Samsung Galaxy S10 permite também. ZTE Axo 10 Pro 5G. Alcatel 7 5G. OnePlus 5G. E Oppo 5G. São os únicos aparelhos hoje, agora, que dá pra comprar que permitiriam utilizar o 5G. E o iPhone, tá onde nessa história? O iPhone ainda não entrou nessa onda, não. O iPhone sempre chega depois, né? Olha aí, Wagner. Ô, meu amigo, Vai ficar como de fora. É isso? A pessoa Troca de aparelho, Wagner. A pessoa comprando um iPhone de 8 mil conto. Pega não, agora não. iPhone Pro Max, lava, Então, passa, enxuga, não pega hoje, 5G. Ainda não. Se hoje você fosse para Estados Unidos, Coreia e China, você estava sem internet. Pode dizer, internet 5G. Não, mas e o iPhone de lá? 4G vai 5G não. Tá pegando? Não. Isso... Nenhum iPhone no planeta. A Apple normalmente demora a implantar novas tecnologias, né, no aparelho. Eles esperam a tecnologia estar validada. Aí faz até sentido que é para não prejudicar a tua utilização, porque aí tu vai culpar o celular porque a internet tá lenta. Então eles têm esse cuidado de... Eles são sempre mais lentos em chegar com essas tecnologias. Mas a Samsung foi a pioneira, né? O modelo top, um dos modelos mais avançados deles, que é o S10, já tem a tecnologia para você testar. Tá vendo aí? Olha. Agora eu dou valor às pessoas que usam Xiaomi e ficam lá, é melhor que o teu, é melhor que o teu. Essa briga da Xiaomi da Apple já ganhou um ponto aí. E esse ponto que tu falou sobre geolocalização e etc. Vamos lá, essa briga aí. Né, geopolítica, essa briga aí. É porque também vai influenciar a questão da geolocalização, o mapeamento do usuário, uma série de coisas. Giliardi desdobrando aí. Desdobra, Giliardi. Na verdade, o que está acontecendo? A grande fabricante assim, de equipamentos, antenas, celulares, processadores é a Huawei, né? A Huawei ela é uma gigante do mundo e ela tem, até no próprio evento, na Filtricon, ela tinha o maior stand. Você chegava na Filtricon, era um stand gigantesco, chamava a atenção de todo mundo. E a Huawei tá um problema lá nos Estados Unidos, que o presidente, o Donald Trump, não quer deixar a Huawei operar lá, mas também porque ele sabe que a agência americana de inteligência era acusada de ouvir áudios e pegar conversas e intervir. Então ele fica pensando se a China também fizer isso, que provavelmente deve ter o mesmo pensamento. Então a grande empresa chinesa, estando dentro dos celulares dos americanos, eles se preocupam. Então existe um boicote aí dos Estados Unidos para a grande fabricante dessa tecnologia avançar. Então, pode até ver que das listas de 10 celulares que eu fiz, os dois primeiros são chineses. Então, tem um problema geopolítico porque tem essa questão na China ser
assim, eu não digo... Nos Estados Unidos a gente estava mais acostumado, né, a utilizar os recursos tecnológicos deles sem estar tão preocupado sobre os dados. A gente viu depois N problemas aí, né, Facebook, Sim. Google, várias empresas sendo denunciadas por uso de dados, mas meio que as pessoas confiavam e sempre usavam. Então, agora chega a China, que já é um país que geopoliticamente as pessoas, no geral, desconfiam de intenções e de cultura de política, com também aliada à tecnologia, e aí tem embargos políticos. Então o Brasil também está muito afinado com políticas americanas, aí fica tendo uma dificuldade em saber como vai ser o avanço da tecnologia, já que o maior fabricante... E a China está muito à frente assim, da Coreia do Sul e dos Estados Unidos no uso da tecnologia, até do Japão. A China está muito à frente assim, esse problema que eu falei das barreiras, eles já estão conseguindo com antenas diferentes resolver. Então... é a grande, assim, vamos dizer, é o país que está mais à frente, só que aí tem um problema meio mundial de utilizar essas tecnologias. Então esse é o problema geopolítico que o 5G também vai sofrer. Perfeito. Pra gente finalizar, a gente sempre costuma pedir aqui para os nossos convidados fazerem uma projeção de acordo com o que eles imaginam ser o futuro. Não é o futuro daqui a 2 anos, 3 anos, porque um tempo está sendo muito volátil, passando muito rápido. Que digamos, tu imagina que vai ser, vamos falar, o Brasil em relação à tecnologia 5G daqui a 2 anos, mas vamos daqui a dias, posso dizer. Daqui a alguns dias, até meses, assim, não vai mudar nada. Primeiro, porque o leilão das frequências está marcado para março de 2020, se não for adiado. Então, antes disso... nada acontece, nada vai ser feito. Depois que isso acontecer, ainda vai ter um problema, feito eu falei, de que as frequências disponibilizadas vão ser 50% mais precárias do que o mínimo necessário para o sistema funcionar perfeitamente. Então, no espaço de 2, 3 anos, eu não acredito que a gente vai ver uma grande mudança de uso da tecnologia, não. Agora, só, antes de finalizar, só um ponto que também está gerando muito burburinho é a questão da saúde. Se o 5G faz mal à saúde. Sim, ou não. Isso mata, doutor. Isso é uma pergunta que, se você está na internet, muita gente fala que causa câncer, que vai causar mutações, doenças, etc. E já rolou, mutações é legal, já você rolou, gosta X-Men, né, de super-herói. No paralelo, rolou algumas histórias em relação ao celular da Xiaomi, não foi? Falando que ele tinha um índice de emissão de algo que faria mal. Não sei se faz sentido. Como eu não sou nenhum especialista para falar sobre isso nesse nível, mas o que eu entendo... Primeiramente, sempre que uma nova tecnologia é lançada, há essa preocupação. Não sei se vocês lembram, na época o pessoal do celular grande falava que usar o celular no bolso tijolão podia causar impotência, por exemplo. Isso era muito falado. E uma nova tecnologia dizendo que vai ser mais potente, mais forte, assusta as pessoas realmente. No nível do meu conhecimento, né, o que eu sei sobre isso, primeiramente que para uma tecnologia, uma radiofrequência, conseguir causar uma mutação no DNA, ela tem que ser uma frequência maior que ultravioleta, que é a luz solar que a gente passa filtro solar. Então essa é a menor frequência possível a causar alguma alteração no nosso organismo. E todas as tecnologias de wireless, essas tecnologias de rádio que a gente usa, são 1000 vezes menor do que a ultravioleta. Então estaria muito distante. E sobre o 5G especificamente, o 5G ele trabalha numa frequência chamada 3,5 GHz, que ela é menor que a 5,8 GHz que a gente tem em roteadores na nossa casa. Hoje já tem roteador 2.4 e 5.0, não sei se vocês já viram. Então, o 5G ele funciona na 3,5, que está acima da 2.4, mas abaixo da 5G. Então, na prática, o nosso roteador dentro de casa seria mais danoso do que a tecnologia. Então, no geral, no que se sabe, não deveria causar, não tem nenhuma prova. Vamos esperar aí os mutantes surgirem pra gente responder essa pergunta. Rapaz, hoje eu aprendi muita coisa, e uma delas foi: você que investiu R$8.000 no seu iPhone 11 e pretendia ficar 3 anos com ele, continue, porque deu ruim. Deu ruim. Pois é, quero agradecer por essa aula. A gente sempre costuma que a cada novo episódio é uma aula que a gente aprende aqui, a gente tem nessa troca de informações, de ideias.
Obrigado, Wagner. Obrigado, principalmente você, Ascanio, por dispor do seu tempo para poder conversar com a gente nesse bate-papo excelente. E esperamos contar mais vezes aí com sua presença, essa troca de ideias. Eu que agradeço, assim, foi uma honra vocês terem me chamado, fico muito feliz. Eu gosto de ter essa participação mesmo nesse tipo de evento e de conteúdo online. Estou à disposição, tendo qualquer outro tema, querendo me chamar, estou de portas abertas aí, pode me chamar. Maravilha! Então, minha gente, esse foi mais um podcast review onde a gente falou um pouco sobre a tecnologia 5G. Um pouco porque é um negócio ainda que está em processo de construção e causa muita discussão sobre o assunto. Sempre lembrando, toda quarta-feira tem episódio novo disponível nas plataformas. Você pode acessar o portal ne10interior.com.br. Tem conteúdo lá disponível, ou se preferir, acessar sua loja de áudio predileta, tá certo? Vai lá no Spotify, no Deezer, HearDiz, Apple Podcast, Google Podcast e tantas outras plataformas. Quer contribuir com o nosso conteúdo? Traz pra gente sua discussão. Envie um e-mail para podcastreview@tvjc.com.br e vamos trocar uma ideia também sobre os assuntos relacionados à tecnologia e esses impactos aí no nosso dia a dia. Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!